Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo isso mesmo, hoje é sexta-feira, o dia mais esperado da semana por muitos, hoje é dia 15 de julho, o mês das férias para quem estuda em faculdade ou colégio, mas para quem trabalha é mais um dia de trabalho, mas tudo bem, estamos aí final de semana batendo a porta. Mas o assunto que eu vou falar hoje é de uma febre, né? Não é febre, doença, febre no sentido figurado, que está acontecendo aí pelo mundo, que vai vir pelo Brasil, que é o aplicativo Pokémon Go, G-O, né? O que é o Pokémon Go? Pokémon Go, G-O, né? Ele é um aplicativo que transcende o real do virtual. É um aplicativo que o pessoal instala e vai caçando pokémons, mas não é no celular, assim, só no celular, dentro do jogo, no celular. Você vai caçar pokémons fora de casa. Imagina, tá no celular e lá tá indicando no mapa que ao lado, na praça do lado ou num prédio do lado, tem o pokémon, e você vai lá e caça o pokémon. Tá sendo um fenômeno isso em vários países, sobretudo nos Estados Unidos. Só que também, junto com essa grande fascinação que tem de unir o natural, né, o real, com a ficção, com o virtual, está tendo problemas reais. Eu vou explicar por quê. Nos Estados Unidos, vários problemas com questões policiais aconteceram. Então, pessoas invadindo casas para atrás de Pokémon, pessoas matando aula por conta de Pokémon, brigas, término de relacionamento por causa disso. Então você não vai, a pessoa não está dando atenção para o namorado, para namorado, porque vai atrás de Pokémon. Ou seja, vários transtornos estão acontecendo nos Estados Unidos, até mesmo ligado ao crime, ao tráfico lá. Aqui no Brasil estão discutindo se isso vai dar certo ou não. Pois bem, eu tenho uma ideia que esse jogo, ele realmente, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, ele vai causar muita bosta, vai causar muito problema. Porque é o seguinte, porque você não vai procurar Pokémon na sua casa só, aqui nessa área, por exemplo, numa área de Wi-Fi. Normalmente eles vão mandar você pegar Pokémon em lugares onde você não pode ir. Exemplo, uma casa de uma pessoa, de repente numa empresa. De repente o Pokémon está num escritório de uma empresa que você não pode entrar. Às vezes o Pokémon está num morro que fica a não sei quantos quilômetros da sua casa e você não consegue chegar. Você tem que estar com o celular. De repente você vai lá atrás de Pokémon, cai a tempestade e você pode perder o celular. Ou seja, 1000 problemas podem acontecer. Eu não vou falar problema de criminalidade pública não, porque aqui não é programa do Datena para falar de segurança pública, tá? Aqui é o canal do Suzuki, que a gente vai falar de outros transtornos. Mas você pode causar coisas como invadir a casa dos outros. O que está acontecendo muito nos Estados Unidos, que alunos estão deixando o estudo de lado, vai ficar caçando Pokémon. Então vai dar bosta isso. Além disso, a conexão de internet que temos aqui 3G não vai ajudar isso. De repente, estou aqui com o celular e apita e mostra, por exemplo, aqui eu clico no aplicativo e mostra que lá na porra da rua, no bairro da, sei lá, vamos ver um bairro aqui, na Moca, por exemplo, tem um Pokémon. Aí eu saio daqui, eu vou pra lá, pego o Pokémon e de repente o Pokémon tá dentro de uma casa, eu invado a casa lá pra pegar o Pokémon e eu vou ser preso, eu vou tomar no cu de verde e amarelo. É uma coisa, meu, que não dá pra imaginar. Uma coisa que transcende o real e do virtual, que transcende do legal do ilegal, né? É uma coisa complicada, é uma coisa difícil, né, cara? Inclusive esse jogo vai causar alienação, as pessoas não vão pensar em outra coisa a não ser esse jogo. Vai dar um... Olha, vou falar uma coisa, eu acho que quem desenvolveu esse jogo devia mudar a fórmula. Eu acho que em vez de você colocar Pokémon em todo lugar, você limitar a área e fazer que os Pokémon sejam caçados em um parque público, por exemplo. Não qualquer parque público. Porque em parque
você tem já uma liberdade por você ir atrás, o lugar é grande, né, ter toda a estrutura, né. O outro problema também é a rede de Wi-Fi. Ah, tá, eu atropelei, eu devia falar do Wi-Fi. De repente você vai, igual que eu estava falando, de repente vou achar um Pokémon na Moca, por exemplo. E chegando lá, cai o sinal, porque o 3G não pega, às vezes lá ou em outro bairro, por exemplo. Ou seja, aí ferra o jogo, você perde o Pokémon, perde pontuação. É assim que vai acontecer, cara. É assim que vai acontecer, né? Mas tudo bem, vai ter outro transtorno também, vai correr isso de um cara, de repente, tá jogando Pokémon, esquece da mulher, tá jogando Pokémon e de repente acha Pokémon na casa do vizinho. De repente tá na cama do vizinho. E adivinha que ele pode encontrar? A mulher com o vizinho. Já pensou acontecer isso, cara? Pokémon ajudar a detectar chifre na cabeça dos caras, velho. É problemas que ninguém falou, né? Que ninguém falou sobre isso. Mas falando agora em si do Pokémon, realmente Pokémon é um desenho que eu assistia muito lá por volta do 99, mas 2000, 2001, né? Que passava na época naquele canal, né? Sabe aquele canalzinho que só fala de violência? Né? Naquela época passava o Pokémon lá, né? No programa da Eliana, por sinal, né? Naquela época a Eliana não estava no SBT, estava nesse canal aí, esse canal que ama a violência. E aí o que acontece? Que só tem uma pessoa que presta hoje em dia lá, que é a Sabrina Sato, por motivos óbvios, mas tudo bem, isso não é um caso. Então eu assistia muito Pokémon na época, assistia muito mesmo. Então eu ficava fascinado, eu gostava, porque assim, raramente eu me apegava com um desenho, né? Mas o Pokémon ele tinha negócio de competição, de um competir com o outro, então isso me agradava, né? Não era uma coisa alienada igual o Cavaleiro dos Zodíacos, que primeiramente é um mundo paralelo, é uma coisa que eu não entendo quem é quem naquela porra, é desenho que tem muitos, como fala? Muito faíscas no desenho que fazia mal para os olhos das crianças, ou seja, é um lixo total. O Cavaleiro do Zodíaco. O Pokémon era muito melhor. O Dragon Ball até que era menorzinho. O Pokémon, o Dragon Ball não era tão melhor assim de entendimento que o Pokémon, porque o Pokémon é simples. O Pokémon são bichinhos, né? Que tinha um rapaz que pegava esses bichinhos. Pokémon eram os bichinhos que era desenvolvido em laboratório, que eu saiba. Já o Cavaleiro do Zodíaco é mundo paralelo. Coisa de mundo paralelo eu não me agrado muito, exceto o Star Wars. E o Dragon Ball também, porque assim, o Dragon Ball passava em cidade, passava no nada, né? Então o Dragon Ball é uma coisa também que me agradava, mas não tanto igual a Pokémon. Então eu assistia muito o Pokémon, já cheguei a colecionar chiclete do Pokémon, álbum de figurinha, né? Eu tinha um gosto do Pokémon, né? Eu gostava daquele Jigglypuff, né? Aquele Pokémon rosinha, que ele cantava. E ele cantava de um jeito tão desafinado que fazia as pessoas dormir. E ele não gostava, né, que via as pessoas dormindo, ele cantando, ele riscava a cara das pessoas esse Pokémon, o Jigglypuff, né? Mas de repente vai que a gente acha Jigglypuff aí nas casas noturnas por aí, né? Mas tudo bem, né? Achava bonitinho, o Jigglypuff era muito bonito, né? Mais que o Pikachu. Inclusive eu gosto do Charmander por causa da cor do cabelo, assim. O Charmander não, era a evolução do Charmander que ele tinha cor assim de fogo. É porque ele tinha um rabo de fogo, então eu gostava muito. A pessoa me chamava de Charmander, né? Só que tinha o cabelo de fogo, só que o Charmander era o rabo de fogo, ele é vermelho, né? Tipo como fosse um dinossauro, mas com um rabo de fogo. Aí tinha o Squirtle que era de água, o Bulbasauro que soltava corda. Nossa, tinha um monte de Pokémons aí. Era 150 Pokémons, pelo menos nas primeiras temporadas. Depois eles aumentaram para 200 e lá vai cacetada. Hoje em dia eu não sei quantos Pokémon tem, porque ainda continua o jogo do Pokémon, né? Eles comercializam ainda jogos do Pokémon. Não tem mais a série, mas tem jogo do Pokémon. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Juízo que foi instalar o Pokémon Pro Go quando for disponibilizado aqui no Brasil. Até mais.